Oi, gente, amigos, amigas. Primeiramente, uma satisfação muito grande poder iniciar mais um projeto. Esse que é um projeto de bate-papo, de conversa, entretenimento, conhecimento amplo sobre diversas pautas. Esse que não é um podcast nem do Bejani Júnior, nem da surpresa que está aqui ao meu lado, que é o nosso Carlos Alberto Bejani. É, sem dúvida nenhuma, uma grande lenda da comunicação, não só de Juiz de Fora, mas de toda Minas Gerais. Bejani Cast, na verdade, é o podcast de todos nós, um grande bate-papo aí, de tempos em tempos, para que a gente possa atualizar sobre diversos temas. Então, muito obrigado por ter aceitado esse desafio, da gente poder estar fazendo esse bate-papo junto. Agora as pessoas vão ver que vai ser sempre eu, você, um convidado, iniciando aqui com um bate-papo entre nós mesmo. Para quem não sabe, duvido que alguém não saiba, pai e filho. Então, eu fico muito agradecido, fico muito grato de poder dividir esse espaço com você hoje. Quem sabe aí, iniciando um passo bonito da história da comunicação para Carlos Alberto Bejani. Muito obrigado, eu que agradeço, né, estar aqui com meu filho. Eu tenho honra de dizer, né? Eu tenho filhos maravilhosos, né? Tenho o Bejani Júnior, que é vereador e que é um homem de comunicação também. Tem o Felipe, né, Bejani, que é outro que está aí caminhando para se formar em Direito, um grande comunicador também. Tem a Vitória, que é uma princesa que nós temos. Enfim, uma família bastante saudável, né, uma família que se respeita. Então, para mim, é uma surpresa agradável, porque eu comecei no rádio lá em 1972, quer dizer, ano passado fiz 50 anos do rádio, né? Não que eu não tenha trabalhado em televisão, eu trabalhei na Band em Juiz de Fora, quando era na responsabilidade do Pio 12, eu apresentei o jornal da Band também, mas não tenho a experiência. Década né? de que isso daí, pessoal que está assistindo? Foi eu saí da prefeitura a primeira vez em 92, 31 de dezembro. Foi logo em janeiro. Essa passagem pela televisão. Pela televisão. O Josino me deu a Rádio foi em 70? Rádio eu entrei em 72, na antiga Rádio Industrial. Muita gente se lembra disso. Rádio Industrial, que tínhamos o Teixeira Neto, que era um homem que fazia... Grandes lendas aí da comunicação da cidade, né? O Teixeira fazia um programa na Rua Alfich, que ali não era calçadão ainda. Ali passava, era pista única, mas tinha uma calçada um pouco mais larga do lado. E o Teixeira Neto apresentava ali um programa ao ar livre, né? E fazia as brincadeiras que ele tinha. O Adair Mendes, né, que era o homem da oração de São Jorge, né, que marcou líder de audiência em Juiz de Fora. Tinha o T9, que era o noticiário. Para você ter uma ideia, a Rádio Industrial era no prédio ao lado ali do Cine Central. Então, tinham dois alto-falantes na Avenida, na Alfield, que apresentava o jornal T9, de hora em hora, entrava no ar. Era quase que um Instagram hoje, porque naquela época também não tinha internet, não tinha nada. Então, o meio de comunicação era mais rápido, o veículo era o rádio. As pessoas iam para ali e ficavam paradas esperando o jornal T9, que era apresentado. Tinha o Otto Alves Ribeiro, tinha Tony Martins, Adair Mendes, que eu já falei, tinha o Wilson Amin, enfim. Só gente grande. São homens que, naquela época, quando a gente partia para fazer futebol, para você ter uma ideia, e vocês que estão nos assistindo, eu tenho certeza que vários se lembram da Rádio Industrial. Essa pauta do futebol, vai ter até recorte disso aí falando, porque tem uma história grandiosa sua com o futebol, e eu como filho acompanhei, várias pessoas de fora têm esse conhecimento, mas é uma plataforma que tem muito jovem hoje acompanhando, obviamente, e que não sabe, quem foi Bejani? Bejani foi prefeito da minha cidade, mas que não tem noção do que foi a história. Os pais, os avós conhecem, mas muitos desses jovens não conhecem. E assim, eu acho que é legal você trazer para cá o que foi sua história também, não só como repórter investigativo, no Comando 730, que depois você vai falar, mas no setor esportivo. O Denício Alves, agora eu me lembro, quem me levou para a Rádio Industrial, em 1972, logo no início de 72, eu trabalhava numa loja de calçados ali na Marechal, chamado Del Monte 2001. E um dia, conversando com o Denício Alves, o Denício já estava na rádio e apresentava um programa policial na Rádio Industrial, desde já é falecido, inclusive. E o Denício, muito, muito gordo, né? Ele falou comigo assim, peraí, você tem uma comunicação boa,
Vamos para lá para você fazer um programa comigo? Eu falo, você entra na delegacia, eu peço lá para te emprestar o telefone, que era telefone fixo, né? Não tinha celular, nem pensava em celular. E você entra de lá da delegacia para um telefone fixo dentro do programa, que é de 6 às 7 da noite. Foi seu primeiro contato com o Meu rádio primeiro profissional. contato, sim, foi com o Denício Alves, que me levou para lá e me colocou para fazer a área policial da delegacia. Será que passou na cabeça do Denício em algum momento o que isso ia desencadear, né? Não. Porque através do rádio, obviamente, vontade Mas de nem Deus, eu mas pensava. através do Nem rádio, nem eu. né? Você construiu um nome hoje Sim, que, assim, sim. dentre esses grandes nomes que você mesmo falou aí agora, do rádio Juiz Forano, mas que todos consideram como grande nome o caso Alberto Bejani, porque conseguiu levar o rádio a outros patamares. E aí que eu queria que você entrasse no assunto, porque essa galera nova tem que saber também o que você representa para o esporte da cidade. Mas nós começamos lá também. Como prefeito, você fez muito para o esporte e tal, mas o conhecimento amplo que você sim. teve para ser um bom gestor do esporte no município e tudo mais, foi justamente a sua experiência como radialista esportivo. Nós tínhamos um grande narrador, o Wilson Amin, narrava muito bem o Wilson futebol. O Wilson também, lamentavelmente, já nos deixou. Era o Wilson Amin, era o Tony Martins, era Alberto Bejani, o Wilson Amin, quem fazia os comentários, Geraldo Magela Tavares, Só peso que pesado. comentava os jogos. E nós acompanhávamos o Tupi. Nós tínhamos o campeonato regional, onde é disputado no campo do esporte, do Tupi Santa Terezinha e do Tupinambás. Então, anos de ouro do futebol do anos de município, ouro. né? Você tinha Anos de ouro. três grandes clubes em Juiz de Fora. Tupinambás, que era o Baeta, o Esporte e mais o Tupi, o Galo, né? De Juiz de Fora. E tinha o Barbacenense, que também jogava aqui, o Baense. Barbacenense é o time que virou o Olympique depois de Barbacena, não é? Olympique. E isso tudo fazia um campeonato. Então nós ficávamos por conta disso. E quando essa era começou a ficar mais fraca, porque saiu o time de Barbacena, de Ubá, porque não tinham patrocínios. Enfraqueceu a região inteira. Mas ficou ainda Tupi, Tupinambás e Esporte. Aí faziam sempre algum tipo de atividade aqui. Por exemplo, para saber quem tinha maior torcida. Então o jogo era no campo do Esporte, que era central, e o Tupi tinha o ingresso dele escrito Tupi, com a cor do Tupi, o ingresso do Esporte escrito Esporte com a cor do Esporte, e o Tupinambás a mesma coisa. Então, com a venda dos ingressos, sabia qual era a maior torcida de Juiz de Fora. Tinha esse embate muito forte na época. E aquilo ficava gente lá de fora, não cabia. Não cabia nem tanto no campo do Esporte, que era o mais central. E essa época você estava no rádio cobrindo esses... Eu era repórter de campo. Nessa época você cobria. O Wilson Amin narrando. Na Rádio Nova Cidade, que veio o Silva Júnior, que é que também foi um grande locutor. Dessa época de Anjos de Ouro, porque depois eu quero que você fale um pouco de sua experiência também em Rio de Janeiro, Sim. porque dali veio também grandes amizades. Sim. O próprio Kleber Leite, que eu quero que Sim. você fale um pouco depois da sua ligação com o Kleber. Mas dentro de Juiz de Fora, lembra algum grande acontecimento feito dentro de campo no futebol, um caso para você passar para o pessoal aí, porque eu sei que tem várias histórias. Teve. Mas um caso aí que até lembro muito, que João Leite, deputado João Leite, foi goleiro do Atlético, conta da questão do bandeirinha contigo dentro de campo, né? Foi em Santa Terezinha, né? Estava jogando Tupi e Atlético. O João Leite era o goleiro. Anos depois, eu acabei sendo deputado junto com o João Leite. Fantástico, né? O João Leite era o goleiro titular do Atlético. E teve esse Campeonato Mineiro, Tupi e Atlético. E o Bandeira, junto com o árbitro, com o árbitro, eles marcavam tudo contra o Tupi e nada a favor do Tupi. E isso no Salles. Isso no Salles Oliveira, lá no campo em Santa Terezinha. E eu, dentro de campo, era repórter, e eu tô vendo aquela roubalheira toda. E no intervalo eu fui conversar com o juiz e com o Bandeira. Falei, peraí, vocês não têm vergonha não? E com o microfone aberto. Vocês não têm vergonha não? Tá dentro de Juiz de Fora e roubando descaradamente para o Atlético. Quando eu falei assim, o Bandeira, com a bandeira na mão, ele me deu uma cutucada com a bandeira na barriga. É um absurdo. E aí eu fui obrigado a responder ele com o microfone no peito dele. Fechou o tempo, couro comeu. Fechou o tempo. Era a época da Rotan. Estava criando a Rotan ainda. E a Rotan estava lá. E fechou o tempo e a torcida toda gritando, beijando.
e o juiz queria que eu fosse para fora, eu falei, não vou sair. Ele chamou a polícia e a torcida, fica. E como é que o juiz saiu do estádio? Porque o Salles Oliveira é o sapão, ele teve que não sair, é municipal. Ele teve que sair daqui à base de proteção da polícia mesmo. Foi tanto o Tupi, o Atlético, que aconteceu isso, como o Alfenense. O Alfenense, que era de Alfenas, também lá o primeiro jogo, foi uma roubalheira terrível contra o Tupi. Né? Claro que isso aqui não é um programa de esporte, vamos falar outros assuntos também. Mas é bom a passagem, né? Porque o pessoal precisa conhecer também esse lado, deixar fresco na cabeça das pessoas, que existe o lado político que é muito forte, mas que, existe todo um começo disso. Esse começo foi maravilhoso, e esses casos, né? assim, é o que o pessoal gosta de acompanhar. Né? E a gente começou, o Alfenense foi também com o Tupi, muito roubo lá, e lá acabou o presidente do Alfenense, ele acabou me empurrando, e eu acabei batendo na grade do campo. E ali ficou por isso mesmo, que a gente estava dentro de Alfenas. Passados 15 lá dias... Inverte, né? Lá inverte. Passados 15 dias, o Alfenense veio jogar em Juiz de Fora contra o Tupi. Veio o presidente. E eu vi ele dentro do campo, falei, vou deixar o jogo começar, no final do jogo eu vou lá entrevistar ele. Aí acabou o jogo, eu fui nele. Falei, o senhor está lembrado de mim? Não, Antônio, o senhor devia lembrar. O senhor me empurrou na grade lá do campo de vocês em Alfenas, até me causou arranhão nas costas. O senhor devia se lembrar disso. Não me lembro e não me interessa lembrar. E aí o clima esquentou da vez, né? Então eram confusões assim absurdas. Mas olha, a gente não ficava só Juiz de Fora, né? Eu quero que você fale seu amplo relacionamento dentro do futebol que te levou também no setor esportivo, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Porque dali a gente já vai linkar os seus conhecimentos ali. Porque as pessoas lembram que 15 anos atrás, Juiz de Fora, jogo do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, era algo normal de se ter. Sim. Mas isso porque existia um contato lá de trás que foi construído muito nesse relacionamento. No primeiro governo meu, de 89, eu trouxe a Juiz de Fora todos os presidentes dos clubes do Rio de Janeiro. A despedida do Flamengo, Zico, mas antes disso, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Campo Grande, Bangu. Vieram no 11 da UTE com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Todos os presidentes dos clubes vieram, nós fizemos um almoço no Ritz Hotel. Eles chegou almoçaram, todo mundo de busão. Todo mundo no ônibus da UTE, que veio trazendo eles à disposição deles. Nós conversamos e fomos até o estádio mostrar para eles que o estádio estaria à disposição dos clubes do Rio de Janeiro, do campeonato nacional, né? Que virou brasileiro, né? Que estaria à disposição, que adoraram o estádio, o gramado estava muito bem cuidado, e foi o primeiro contato. E daí, abriu portas, lá na CBF, veio também o presidente da Federação do Rio de Janeiro, que era o Cachoeira, que depois que a torcida detestava ele até, ele veio junto, e aí abriu as portas do estádio, de Juiz de Fora, para todos os clubes do Rio de Janeiro. Todos jogaram aqui. Vasco jogou em Juiz de Fora, Fluminense jogou em Juiz de Fora, Botafogo jogou em Juiz de Fora, Flamengo jogou em Juiz de Fora, América do Rio de Janeiro jogou em Juiz de Fora. O timaço do América na época ainda tinha um timaço. Né? Então, virou uma opção, uma extensão do Rio de Janeiro. Você até comentava comigo, e quem comentou isso comigo foi o Tita, que jogava no Flamengo. Sim. Junto com o Zico, inclusive. O Tita comentou comigo, falou, Bejane, prefeito, aqui para nós a gente chega mais rápido aqui do que quando vai jogar em Bangu. Porque o trânsito daquela Avenida Brasil é horroroso, né? Em Volta Redonda não era uma realidade naquela época. Não. E lá eles tinham muito medo de Volta Redonda pela poluição da usina que lá existe. Até hoje tem essa poluição muito grande. Então, através desse contato, nós conseguimos trazer. Aí as pessoas me perguntavam assim, peraí, a prefeitura está pagando hotel para trazer um Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense? Isso é genial. Entendeu? Isso daí eu quero que você fale para a galera gravar. Estou falando, né? Você está gastando dinheiro para trazer Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, América, esses clubes do Rio de Janeiro, outros clubes como Internacional, Grêmio, São Paulo de São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, a Portuguesa, Grêmio, Internacional. Vocês estão pagando hotel para... Sim, qual o problema?
eu pago o hotel, quanto custa uma televisão falando 2 horas de Juiz de Fora para o Brasil inteiro, falando que tá mostrando o estádio de Juiz de Fora, elogiando o Juiz de Fora, falando que as rádios chegavam um dia antes, junto com o clube que chegava, para dar flecha daqui, divulgando o Juiz de Fora. Isso em rede nacional dos canais abertos. Agora imagina os canais fechados, sim, esportivos, o dia inteiro soltando, cada jornal ali, manhã do jornal, hora do almoço, outra, tudo falando Juiz de Fora, pá. É um investimento irrisório. E você passou Juiz de Fora a ser uma cidade conhecida no Brasil inteiro. Outra coisa, você como prefeito, você sabe muito bem disso. Você traz, por exemplo, um Flamengo para jogar aqui, a custo zero para o Flamengo, não sei se hoje isso ainda existe a viabilidade, mas na sua época tinha. O Flamengo vem a custo zero. Fora o que você tem de propaganda da sua cidade durante pelo menos 24 horas, muito forte em âmbito nacional, você tem também a região inteira que vem para Juiz de Fora, vai gastar aqui, consumir para ver o jogo do Flamengo. Hotel, o pessoal vai vir restaurante, vai vir ver o Flamengo jogar. Hotel, restaurante, o comércio de roupas, falando tudo do Flamengo, isso. Mas Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, o próprio hotel onde ficavam 20, 30 jogadores e comissão técnica, não tinha vaga mais. As pessoas vinham e queriam ficar no hotel que o Flamengo ficava, que o Vasco ficava, que o Botafogo ficava, que o Fluminense ficava. E tínhamos o estádio hiper bem tratado. Verdade. Lamentavelmente, acabaram com tudo isso. Por quê? Porque não tem... Os jogos que são realizados em Volta Redonda, poderiam vários deles ser jogados em Juiz de Fora. Eu vou te ser muito sincero, eu fui assistir Flamengo e Altos do Piauí, fui com todo mundo aí que trabalha comigo no gabinete. A estrutura de Volta Redonda é longe de ser próxima à estrutura de Juiz de Fora como cidade. Sim. Só que você chega lá, você vê um estádio bem cuidado. Sim, claro. Você chega lá, você fala assim, pô, dá vontade de você vir aqui assistir um jogo de futebol. Sim. Por quê? Porque você tem segurança no entorno, você tem um gramado bem cuidado, você tem arquibancadas limpas, arquibancadas restauradas. Hoje você chega no estádio municipal de Juiz de Fora, lamentavelmente parece museu. Né? E a gente lembra como era na sua época. Bejane, deixa eu te falar uma coisa. Bejane para Bejane. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que pensam pequeno fazem governos pequenos. Verdade. Você tem que pensar grande. Através desse pensamento grande, eu trouxe o Campeonato Brasileiro para Juiz de Fora. Final da Copa do Brasil de 90. A Copa do Brasil, Flamengo e Goiás, foi aqui. O segundo jogo foi em Goiânia, lá no Serra Dourada. Né? A classificação do Flamengo para não cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro foi aqui em Juiz de Fora contra o São Paulo. O Flamengo tinha que ganhar do São Paulo de qualquer jeito, senão ele ia cair para a segunda divisão, para o grupo B, que era chamado na época. Então o Flamengo ganhou de 1-0 aqui em Juiz de Fora. Por quê? Porque existia a marca que o Flamengo não perdia em Juiz de Fora. Então, com isso abriu portas da gente ter um Kleber Leite. Né? Na minha época tinha o Jorge Cury. Kleber foi repórter de campo junto contigo. Sim, junto comigo, Jorge Cury. Foi um grande locutor da Rádio Globo, todo mundo lembra disso, né? O Jorge Cury. Nós tínhamos o Saldanha, João Saldanha, que depois foi treinador da seleção brasileira. Né? Isso é importante a gente falar, assim, porque as pessoas vão se lembrar disso. As pessoas querem ouvir o lado político, o lado do que é uma gestão, que a gestão tem suas burocracias, e obviamente o gestor ele trabalha muito para desamarrá-las, para poder fazer uma gestão mais eficiente, mas ela tem suas burocracias. Mas é importante falar muito dessa questão do que antecede, da vida do que é Casalberto Bejane, por quê? Porque os antigos lembram muito, mas essa rapaziada de 20, 18, 17, 14, precisa saber também, porque muitos olham lá para fora e pagam um pau mesmo para a gente lá de fora e falam, pô, esse cara foi muito bom, né? Guardado as proporções, obviamente. Você é um político. O Castor de Andrade, por exemplo, era o quê? Era mexer com o jogo do bicho e tudo mais, mas Castor foi um grande gestor dentro dessa parte esportiva, como você foi para o Tupi em Juiz de Fora. Então, assim, são os olhares que às vezes as pessoas têm que olhar para dentro e falar assim, porra, nós tivemos esse tipo de perfil dentro de Juiz de Fora. Isso é interessante demais. Deixa eu te falar, o Tupi, o período que eu estive à frente da prefeitura dessa cidade, o Tupi, nós, através de lei aprovada pela Câmara, a prefeitura dava 50 mil por mês. Eu liguei para a MRS, ela deu 50 mil por mês. Eu liguei para a Beckton Dix, ela deu 50 mil por mês.
Eu liguei para Belgo Mineira, ela deu 50 mil Tudo por pedido mês. do prefeito. Do ó. prefeito, eu Tem ligava. que passar pro Tupi. Não, eu ligava. Nós conseguimos 600 mil por mês. Isso em 2006, 2007, por ali. 2005, não, 2005. Não, então, que dinheirão que... Do 2005 até 2008. Tá maluco. Entendeu? Nós passávamos para o Tupi. Time de Série B de brasileiro que não tinha esse orçamento. Não, nós fazíamos isso e víamos. E cobrávamos resultado. Era um time Eu cobrava. Eu ia no vestiário do Tupi e falava para ele, peraí, cara, vocês representam a minha cidade. Então vocês têm que jogar. Está faltando dinheiro para vocês, o salário de vocês? Está faltando alimentação? Está faltando lugar para dormir? Tem treinador? Então, por favor, nós estamos investindo porque é Juiz de Fora. É isso aí. Juiz de Fora está sendo falada pelo Brasil. Então, por favor, jogue e ganhe. Eu não quero saber de time entrando em campo para perder. E era um timaço, hein? Nós ganhamos aqui do Era um Tupi, timaço, ganhamos aqui do Cruzeiro, do Atlético. Ganhamos do Atlético no Ganhamos- jogo aqui que ainda perdemos um pênalti. Sim, era pra nós ter sido ganhamos do 3 a Cruzeiro 0. lá no Independência, em Belo Horizonte. Eu me recordo muito desse time do Tupi. Esse time do Tupi era um time muito... Além de ser um bom time, era um time muito guerreiro. Eu estava em todos os jogos no estádio e acompanhava os jogos, você sabe disso. Tive em vários momentos com você no vestiário, vendo esse tipo de palavra, e você ali dentro era um líder mesmo. Os atletas olhavam para você como se fosse um pai ali dentro. E era um pai mesmo do projeto. E foi um time que foi campeão do interior. Sim. É um time que só não foi, rasgo falar aqui, que só não foi finalista de campeonato mineiro, porque existe dentro da Federação Mineira de não tenho Futebol dúvida disso. um grande conchavo, a gente sabe, para manter os times de Belo Sim, Horizonte sim. bem na fita. É. Mas foi campeão do interior, foi campeão da Taça Minas em cima do América Mineiro, Sim. do nosso amigo Alencarzinho, um Isso. abraço para o Alencarzinho. Então, assim, era um timaço. Mas era um time que existia investimento, que existia um poder público que comprava a ideia do que é a importância de um time de futebol bem organizado na cidade. Olha, vocês não têm ideia o que é o esporte de Juiz de Fora. Nós que trabalhávamos na área esportiva, nós rompemos a barreira Brasil. Na Nova Cidade, uma rádio que foi fundada pelo Melo Reis, quando era prefeito, lá em 82, eu não estava em Juiz de Fora, ele mandou me buscar onde eu estivesse. Eu estava no Rio, na Rádio Globo, trabalhando com Haroldo de Andrade, no debate que tinha, debate de Haroldo de Andrade. A época do Kleber Leite. Na época do Kleber Leite, do Jorge Cury, dessa turma toda, né? Então, me mandou buscar e me perguntou se eu não inauguraria a rádio aqui em Juiz de Fora, Nova Cidade. E eu acabei vindo, porque eu já estava... viajava muito na Rádio Globo, Rio de Janeiro, você viajava muito, então eu queria vir. Mas para muitos você fez uma loucura. Sim, para todos. Saí do Sistema Globo, né? Saí do Sistema Globo para vir a Juiz de Fora. Vim. E aí começamos na Nova Cidade. A Nova Cidade, então, saiu da mão do Belo Reis, foi para a mão do Josino Aragão, do Pio 12. Não era do Betão ainda. Justo. E nós conseguimos patrocínio com a SEG, do Maurício Batista de Oliveira, foi presidente do Tupi, inclusive. Foi a minha época de ouro do Tupi. Ônibus da Cometa que ele comprou seminovo e botou o nome do Tupi. Tinha ônibus do Tupi, ônibus da Scania, que era da Cometa, e ele comprou. Maurício patrocinou, nós vamos transmitir Brasil e Paraguai em Assunção, no Estádio Defensores del Chaco. Nós vamos transmitir Brasil e Uruguai no Estádio Centenário. A época que o pau cantava na pressão lá fora, né? Porque Brasil e Paraguai naquela época, meu Deus do céu. Zico, chutava igual uma bala de fogo. Foi nesse né? jogo do Brasil e Paraguai que vocês torceram pro Brasil, pro Paraguai empatar, porque a gente não tinha como, nós somos revistados, quando nós chegamos em Assunção, nós não podíamos sair do hotel. Nós ficamos no mesmo hotel que ficou a seleção brasileira. Nós não podíamos sair do hotel. Chegamos no mesmo, um voo depois da seleção brasileira. Os Paraguai doidos para pegar vocês de couro. Não, porque eles começaram, o Stroessner, que era o presidente do Paraguai. O Stroessner era um grande ditador. E ele ia para frente do hotel, onde estava a seleção brasileira e nós da imprensa, e com o microfone ele anunciava para todos os paraguaios: aqui estão os assassinos dos nossos meninos paraguaios, da guerra do Paraguai-Brasil. Sim. Entendeu? Eles mataram muitos nossos paraguaios, nossos irmãos. Totalmente o e aí criou um clima de guerra. Clima de guerra. E eu falava, foi eu e o Silva Júnior, inclusive. O Silva Júnior narrava e eu era repórter de campo. E fazia eu operava também. Para não aumentar o custo, não levamos nem operador. Você dava um jeito ali. Eu que operava, fazia de tudo. Eu que montava lá em cima, fazia o TX e o RX. TX é a comunicação e RX é a recepção.
eu testava junto com a Embratel. Você era né? repórter de campo e ainda era a parte Operacional. operacional do negócio. Montava lá em cima para o narrador, testava com a Embratel, ok, agora eu vou descer, montava o campo também, testava onde eu ia trabalhar. Então eu testava. Tinha que chegar 4 horas antes do jogo e embora 4 horas depois? Para chegar no estádio, você tem ideia, no Defensor Del Chaco, o táxi que nos levou, ele parou mais ou menos 2 quilômetros do estádio e falou assim, ó, daqui não dá para passar. Pela quantidade de gente que está andando aí, não dá para passar. Eu falei, meu amigo... Era amistoso, Copa América? O que era na época? Copa América, Era Copa América. Copa América. Eu falei, na época do Romerito. Romerito jogava no Paraguai, depois que ele veio para o Fluminense. Era o grande craque do Paraguai. Romerito. Eu falei, ô meu amigo, tem 2 quilômetros, olha o tamanho dessa maleta que eu tenho que levar de aparelhagem. De aparelhagem naquela época era Shure. Era um sofá que você levava de aparelho. As maletas Shure, né, com fone grande, Shure. O que dava choque? 100 metros de cabo com transmissão e retorno, que você tinha retorno pelo cabo, você não tinha microfone sem fio, era com fio lá na maleta. Então, era realmente pesado, não tem jeito, aí pagamos, descemos, fomos caminhando. Pesado, eu pegando de um lado, o Silva junto do outro. Na entrada, o defensor Del Chaco, revista. Falei, meu amigo, nós somos da imprensa aqui, a carteira, tá? Revista, tinha que tirar tudo da maleta, olhando tudo, bota na maleta, entramos no estádio. Segunda parte do estádio para subir para a cabine, revista tudo, revistamos tudo outra vez. Desci para o campo, revista tudo. Só botava dificuldade. Só dificuldade, entendeu? Só dificuldade. Eu falei, e lá tem eles comem uma bolacha que parece feita de ferro no Paraguai. É brincadeira não, umas bolachas redondas. E aquilo vinha igual disco voador em cima da imprensa internacional que lá estava cobrindo o jogo. Guerra mesmo o negócio. Para mim me livrar daquilo, eu fiquei junto com os paraplégicos da guerra do Brasil e Paraguai. Isso é muito bom, velho. Mas eu te falando, para me livrar daquele disco voador dele, bolachada dos paraguaios, eu tive que fazer reportagem atrás do gol, onde tem um reservado, tem até hoje, se você ver os deficientes, você foi para os deficientes, eu fiquei neles, junto com eles lá. Eu fui atrás para o meio do gol, entendeu? Para fazer. Então, quando o Brasil fez 1-0, eu falei, agora nós vamos morrer. Para sair daqui foi para o dia que Carlos Alberto Bejani torceu para a seleção paraguaia. Não tenha dúvida. Quando eles empataram, quem fez o gol do Brasil foi o Éder. Pegou da intermediária um chute que a bola fazia a curva. Ele chutava entrou. pra caramba, Foi 1-0 e no finalzinho eles empataram 1-1. Foi difícil, mas muito melhor que tivéssemos ganho. Então, esse foi um histórico. Já no Paraguai, Centenário, foi tranquilo, na Bolívia, tranquilo, no Uruguai, foi tranquilo, Estado Centenário. Mas viajou pra caramba, né? Muito, nós transmitimos muito. Então, essa foi a parte esportiva do Rádio Juiz de Fora. O Rádio Juiz de Fora, ele chegou a ser transmissor internacional. Né? Tanto é que eles passaram a me chamar em Juiz de Fora o repórter internacional. Tinha uma chancela a nível Brasil mesmo, o Rádio Juiz de Fora, um dos melhores rádios do Brasil. Nós tínhamos cabine no Maracanã. Nós tínhamos cabine, lá não ficava, que outras rádios que chegavam lá transmitiam nas cadeiras fora. É legal o pessoal saber disso, porque hoje, se a gente está sentado aqui, é um formato de podcast. Olha a riqueza que é. Né? Não falo como não falo como meu pai, não falo como um comunicador, né, que participou da era do ouro do rádio, poder estar hoje aqui e assim se readequando, remodelando do rádio até aqui no podcast, que é uma plataforma, mas é uma plataforma que só existe porque o rádio existiu e existe até hoje. E até a televisão que vocês estão assistindo agora, que é o podcast, a TV Industrial foi a segunda do Brasil a entrar no ar. Do interior é a primeira. Industrial é do Família Mendes. Geraldo Mendes. Geraldo e do Sérgio Mendes. Sérgio era o pai. O Sérgio era muito atrevido. O Sérgio era mais atrevido do que o Geraldo. Pior que o Geraldo? O Sérgio era atrevido. Ele era amigo de generais e tal, e ganhou o canal da TV Industrial. E lançou. Então, essa parte aí, né? E daí acabou lá na Nova Cidade. Aí virou um programa policial depois na frente, né? Investigativo, que é o 730. Eu fui para o Comando 70, não era policial, era um produto de conhecimentos gerais. Sim. Ao mesmo tempo eu entrevistava um Tancredo Neves, que chegava aqui, eu entrevistava um Aparecido que era um assassino. Pois mas tinha um aspecto policial também, porque até trocar tiro com do Alto do Morro já trocou, né? Com o Aparecido. O próprio Aparecido. O próprio Aparecido lá naquela região de São Benedito, que ali não tinha aquelas casas todas, tinha um morro ali descampado.
E foi ali que ele atirou na reportagem, eu era o repórter, e houve troca de tiro, que a gente andava armado naquela época, né? Então, essas coisas todas, a gente ia para a porta do INSS, e até falava que a INSS queria dizer impossível não pode ser. E denunciava médicos, que era para chegar às 7 da manhã, chegava às 9. Era INPS na época. INPS, é impossível não pode ser. Então a gente ficava lá, eu era repórter, e com um carro de reportagem, o comando 730, a gente denunciava, olha, ô doutor, por que o senhor está chegando agora às 9 horas, o senhor tem que chegar às 7? Eu vou com o senhor para ver que o senhor vai marcar que está chegando. E a partir daí isso começava a chegar cedo. E isso começou a te marcar de fora também, como um cara que estava defendendo mais. A Rotan batia em pobre, eu ia lá e denunciava. A Rotan, a delegada Pureza, ela me deu ordem de prisão dentro da delegacia, por eu estar defendendo um cidadão que eu vi que estavam fazendo covardia com ele. Ela me deu ordem de prisão, chegou a me fichar. O delegado geral chamava-se Paulo Moraes. Ele desceu na hora e falou, você está ficando doida? Você está ficando maluca? Prender repórter. Prender repórter. Mandaram embora e eu no ar falando tudo estava acontecendo. Então isso marcou de uma maneira que chegou em 1987, 88. Bem na minha cabeça, pessoal, você quer andar, você quer candidato a vereador. Mas eu vi a repercussão, foi tão grande, todo lugar que eu ia, porque a cada dia eu estava num bairro, falando dos problemas do bairro. Isso durante anos, né? Durante anos. Então, a cada dia eu estava num lugar, então, vereador, eu falei, não, sabe de uma coisa? Eu vou ser candidato a prefeito. Eu estava no PDC. De repente, o PDC tirou o partido. Eu fiquei sem partido. Deu uma pernada lá em cima. Porque eu fui candidato, era o Amilcar Padovani que me deu a pernada. Ele, deputado. Ele que me deu a pernada. Eu estou falando para você o que eu falei para ele. O Amilcar Padovani me deu a pernada e tirou o PDC da minha mão. Estava na mão dele. Eu vim encontrar, estava caminhando para esgotar o prazo para ser filiado, o PJ, que eu nem sabia que era isso. Partido da Juventude. Maciel Fontes, que era o presidente, aqui em Juiz de Fora. Era Daniel Torinho. Daniel Torinho Nacional. Isso. Mas o Maciel falando, eu só te dou a sigla se eu for vice. Então, botei de vice e vim candidato. E isso me chamava de louco. Os metidos a posudos em Juiz de Fora. Papo de maluco, o senhor também completamente. Os políticos, eles não sabiam a força do humor. Você imagina só o cara que está engravatado no ar-condicionado, né, vivendo da política. Sim. Aí ele vê um repórter meio maluco, porque o cara estava em todas, chegava junto, não tirava o pé de bola dividida. Aí o cara, você é candidato a prefeito. Todo mundo ia ter que chamar de doido nessa época. Aí você não tem a dúvida que não foram poucos não, tá? Os políticos, então, o Tarcísio era prefeito, o Melo Reis tinha sido prefeito, era candidato, ele voltou a ser candidato comigo, contra mim. E foi seu patrão, anos antes. Sim, eu trabalhei também como assessor de imprensa dele. Então, o Melo Reis veio o Murilo Ringel, candidato apoiado pelo Tarcísio, a Margarida, que hoje é prefeito, era vice do Murilo Ringel. Veio o Custódio no novo partido que era o PSDB. O PSDB ali, né? Passou a existir ali. O Rubem Barbosa era o cientista político até hoje, não acertou uma contra mim. Todos quem falou que ele perdeu, eu ganhei, né? Inclusive do Custódio, eu ganhei todas do Custódio. Eu ganhei dele e ganhei de todos que ele apoiou. Verdade. Né? Eu ganhei do Amilcar Padovani, Amilcar Martins, aliás, o Amilcar Pantaleone, Amilcar Cury, para acertar o nome certinho. Ganhei do Amilcar Cury, ganhei do candidato Rubens, que era da Universidade Federal, apoiado por eles, enfim. Ganhei todos os candidatos e ganhei dele duas vezes. Então, chegando a prefeito, Reginaldo Arcuri. Então, trazendo Mercedes e tudo mais, eu ganhei deles. Tirei eles da jogada. Então, nessa verdade, a rádio abriu para mim um conhecimento tão grande, não só de enxergar mais longe onde o Juiz de Fora podia ir, como eu não precisava de nenhum programa de governo. Eu não precisava ninguém fazer o programa de governo, o que a Vila Olavo Costa precisava, o que o Linhares precisava, diretamente ali com o que a Benfica precisava, Santa Cruz, porque eu estava nesses bairros, eu sabia o que todos esses bairros precisavam. Então, te deixou muito conhecido também, que o pessoal começou a ter a voz, né? Me tiraram todo o recurso para ser candidato. Eu não tive ajuda de ninguém. Eu tive que escrever, para você ter uma ideia, nós tivemos que escrever. Como é que foi a sua campanha?
A campanha foi A galera mais nova aí saber qual é a Hoje dificuldade. eles falam que existe a categoria pobre e miserável, né? Que aí não tem nada, né? Eu era da categoria miserável na política. Tinha nada. Nós escrevíamos com Papo do jornal, né? um pincel de tinta preta, Bejane 36 em jornal, e pregava. Na Rio Branco ainda podia pregar no canteiro No central. poste, né? Na época era permitido. E também no canteiro central. Você podia botar... 88. 88. Podia pregar em alguma tábuas, né? Você pregava ali, eu pregava o jornal Bejane 36. Por fim, já não tinha pincel, eu só botava o jornal, todo mundo já sabia que era gente. Já sabia. E a televisão tinha 40 segundos. Eu gravei um programa para toda a campanha. Um programa, repetiu a campanha inteira. As pessoas naquela época também nem tinham televisão dentro de casa, né? O rádio era um negócio bem mais popular do que a O televisão, rádio sim, obviamente. mas A televisão era um artigo de luxo. Né? Então, chegou no final, ganhamos as eleições, Murilo Rinco ficou em segundo lugar, que depois foi ministro do Itamar, o Custódio ficou em terceiro, o Mel Reis foi para quarto O Murilo lugar. Rinco foi ministro da Educação. O Murilo Rinco foi ministro da Educação do Itamar Franco. Do Itamar Franco. Ele foi ministro da Mas como é Educação. que foi? Porque eu, nessa época, nem pensava em vir ao Itamar mundo. conheceu do muro. Nem pensava Itamar em vir ao mandou mundo. para mim, dizendo que estava me apoiando, depois mandou para o Custódio estava apoiando, mandou para o Mel Não, estava todo apoiando, mundo. todo mundo. É sempre quem Todo ganha. mundo, todo mundo. Mas eu queria saber de você, como é que foi no dia que, porra, ganhei a eleição? Sim. Na hora é euforia. Eu sei o que é isso, euforia, entusiasmo muito bom. E depois, na hora que a ficha caiu, o que você pensou? Porra, e agora? Não, Como é que eu vou fazer isso aqui? eu chorei. Você não tem a dúvida disso, a ficha caiu. Foi no terceiro dia que eu já Aí era. você estava do lado de bater, aí você passou a ser o bolo no dia seguinte. Não, eu A já- massa de bolo. mas eu já tinha ganho as eleições e eu fui na Vila São Benedito e passei em frente a uma casa que tinha um jornal velho escrito Bejane 36. Você via que a pessoa que tinha feito e colocou na janela da casa dela, uma casa bem humilde. Eu vi aquilo e aí me caiu a ficha. Falei, pelo amor de Deus. O pessoal tá... Esse povo todo que eu estou vendo aqui, e mais o resto da cidade, vai ser uma cobrança muito grande. Porque Depositaram em você toda a esperança que eles tinham ali naquele momento. eles me olhavam como Como pai. a figura que iria fazer de tudo por eles. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer. E aí, para convocar secretariado? Eu não tinha nenhum engenheiro declarado que ia votar em mim. O diplomado estava tudo do outro lado, né? Se eu estava afim de... Se eu fosse convocar só aqueles que me apoiaram, o meu engenheiro, secretário de obras, seria um pedreiro. O meu secretário de saúde... Não desqualificando, Não, pedreiro, mas é porque ali é uma não. formação técnica, Tem que né? ser formação... Ali é até para assinar, não tem como. Tem que ser curso superior, inclusive engenheiro. Né? O meu secretário de saúde seria um enfermeiro, uma enfermeira, porque é o povo que votou em mim. Esses grandiosos chamados aí, que na verdade são todos pequenos, eles não queriam, evidentemente, que eu chegasse onde eu cheguei. Mas aí eu tive uma mão que me chamou e falou assim, eu vou te ajudar a formar o secretariado, e vamos botar os melhores nomes Quem que o foi Juiz essa tem. mão? Juraci Neves. Juraci me chamou, ele era dono da O grupo Tribuna, Tribuna, né? não tinha Esdeva ainda. Não tinha Esdeva ainda. Não mas foi tinha o dono Esdeva da ainda, Tribuna. tinha Tribuna, tinha Rádio Solar. Não era Solar, era E Super ele V3 foi ainda. o gestor da Santa Casa também, Santa não foi? Casa. E tinha uma área de engenharia dele, porque ele também era engenheiro. Ele era médico e engenheiro. Né? Ele tinha a construtora Solar, que era dele também. Aquele minhocão que você vê para o lado de São Sim. Bernardo ali, ele que construiu. Então o Joacim me chamou para cá, vamos escolher os melhores nomes. Você não importa que você não votou em você. Eu falei, não, eu só quero que seja fiel a mim a partir de agora. Chamou Ismael Zagueto para botar na Funalfa, um grande nome, letrista. Grande nome. Grande letrista. O Ismael Zagueto, lá. Chamou a Regina Mancini para ser secretária de Educação, uma grande educadora. Querida, Chamou né? o Querida pra Natalino, que era um grande conhecedor do DAI, que era DAI, era do Departamento de Água e Esgoto, para ser o meu secretário do DAI. E nós transformamos, através do DAI, passamos a uma companhia, Cesama, para fazer frente à Copasa. Mas por que companhia em Juiz de Fora? Para fazer frente à Copasa, que não levaram adiante. Nós podíamos ser concorrendo à Copasa pegando Matias. O projeto não era ficar só Pegando Eubank, pegando Santos Dumont, Coronel Pacheco, essa região toda, que é mal servida pela Copasa. Muito. Muito mal Pouco servida. sacrificada. Sim.
Enfim, E aí os outros foram entrando. Sim, o Mazócoli. Luiz Luiz Carlos Mazócoli. Mazócoli, como secretário de negócio jurídico. Né? Renato Garcia, que faleceu há pouco tempo agora, como homem da administração. Então, só nomes de peso. Pessoas realmente que todos ficaram meio atônicos. Quando saiu a cara de todos eles no jornal... Porra, que o Bejane radialista agora prefeito montou esse é o timaço? melhor secretariado que o Juiz de Fora já viu. E era mesmo, porque não tinha briga partidária. Pois é, você não escolheu politicamente. Não. Nós escolhemos tecnicamente. Mas, evidentemente, que teriam que ser fiel a mim. Obviamente. Isso eu falei com eles no princípio e realmente isso aconteceu. Então, é por aí. Foi uma questão muito grande que eu falo no aspecto de atendimento, de assistência social, de desenvolvimento para a cidade. Porque as pessoas se lembram até hoje e falam assim, porra, aquele primeiro mandato do Bejane. Porque vem desde no segundo mandato, você vem de mandatos de deputado, você já era o Bejane com a carreira política, mas no primeiro, eu acho que foi uma coisa muito mágica para a população pobre. Porque assim, porra, o cara saiu do nada. Eu não sabia. E isso é muito interessante, sabe por quê? Isso é muito interessante, porque o mesmo pertencimento que as pessoas têm, por exemplo, diferenças políticas que as pessoas têm aí, obviamente. Claro, isso é democracia. O mesmo pertencimento que as pessoas têm, por exemplo, com Lula. Que é do quê? De ver um cara que saiu, porra, de onde elas estão, que é da dificuldade extrema de todo dia, de não saber como é que vai pagar a conta de luz, a prestação do carrinho. E, porra, esse cara conseguiu chegar num patamar e ele hoje nos representa, porque nós colocamos ele lá. Então isso é um pertencimento. Isso acontece muito com o Lula, acontece com outros políticos. Isso acontece com você muito fortemente, das pessoas terem esse sentimento. Sabia que o primeiro centro de educação de menor em Juiz de Fora eu que construí? Assim, ali do lado da Praça Antônio Carlos. Do lado da Praça Antônio Carlos. Primeiro centro de educação do menor. Eu recebo até hoje, final de ano, algum até cartão hoje. Agradecendo que aquele garoto que estava na rua, que foi lá para o centro de educação do menor, aprendeu. Teve futuro. Né? Hoje está aposentado do Banco do Brasil, aposentado da Caixa Econômica, da Petrobras. Pessoas que eram nada, estavam jogadas na rua. Nós não queríamos ver nenhuma criança na rua, então criamos centro de educação do menor. Aonde? Ali perto do Espaço Mascarenhas. Eu testemunhei um negócio aí, não tem muito tempo não, isso foi no ano passado, de estar na rua fazendo campanha para deputado, você estava comigo, e chegou uma mulher do seu lado, do meu lado, com uma criança no colo, né, pequenininha, com o marido do lado, a mulher já com uns 30 e poucos anos, aí olhou para a gente assim, olhou para você, falou assim, obrigado, isso daqui eu devo a Deus e devo a você, com a neném no colo. Você não entendeu, obviamente. Meu Deus, será que é filho? Você não entendeu muito bem, obviamente. Aí ela virou, chegou perto e falou assim, tá vendo minha filha? Primeiro a Deus, depois a você. Esse por quê? Ela virou e falou assim, porque eu tive essa outra doença, um monte de doença, câncer no meio e tudo mais, e você era prefeito da primeira vez e você colocou toda a prefeitura, todo o aparato da prefeitura, tudo que você podia como prefeito, e além de como prefeito, como ser humano, motorista, pagou médico, pagou medicamento, você cuidou de mim, você me abraçou. Então, se eu hoje estou viva, primeiro a Deus, depois a você. E essa criança que está no colo aqui é minha filha, pega no colo. Eu até arrepio de falar isso. Isso foi uma das coisas que mais me marcou na vida. Olha, você... Porque era uma criança de colo que a mãe virou e falou assim, eu devo a Deus e devo a você. Mas Por quê? isso Porque acontece... você deu condição de ser curada. Olha como é que o negócio é forte. Hoje eu tenho uma família. Mas isso você vai encontrar sempre. Eu estou andando nas ruas, aí as pessoas muitas delas falam assim, obrigado por tudo que você fez por mim, pela casa que você me deu. Obrigado, eu não sei nem quem vejo é. muito isso também. Eu não me lembro, sabe? Eu sei que ajudei muita gente, mas eu não me lembro. Deixa eu tomar uma água aqui, né? Porque bom. a gente... Então eu não me lembro de muita coisa, né? Mas eu sei, por exemplo, a Vanessa, que é minha esposa hoje que eu digo há 30 anos, né? A Vanessa cuidou das creches para mim, na MAC, segundo o governo meu, e foi a melhor alimentação, até melhor do que as particulares em Juiz de Fora. Isso que eu quero falar, porque a questão da ação social dentro do governo Bejane sempre foi uma marca muito forte. E com a participação, né, da Vanessa para vocês, da minha mãe para mim, foi muito forte, isso foi muito otimizado. Porque, na realidade, você teve esse primeiro mandato, esse mandato de até mesmo de conhecimento do que era, fez muita coisa, e a política ela vem mudando. Sim. E novas leis existem, as dificuldades vêm para o homem público, obviamente, na ponta da linha, principalmente do executivo. Então veio com 2 mandatos de deputado posteriormente. Você tem um recorde, que é de Juiz de Fora, ninguém bateu esse recorde hoje,
que é quase 60 mil, 59 mil, e lá vai paulada de voto dentro da cidade para deputado estadual. Ninguém bateu esse recorde. Em números atuais, ninguém bateu. Ninguém. Né? E Ninguém. proporcionalmente isso não vai ser batido, porque é muito voto. Isso bem nos dias de provável. hoje, isso dá quase Bem 90 provável, mil votos. bem provável. Então ninguém bate isso. Nós tivemos a Sheila com 50 mil, que ficou 9 mil votos de distância ainda em 2018, né? Liberando 50 mil votos. Então é muito voto. Então você teve essas duas experiências como deputado. Ela né? não teve nem 50, teve Foi 48 mil uns quebrados. quebrados. Então você teve essa experiência como prefeito a primeira vez, você teve esses 2 mandatos de deputado. Você quer ouvir o que é social? Pois é, eu quero que você fale o que você fazia, porque as pessoas têm que entender, Aham. a diferença que eu falo sempre, é do homem público do legislativo e do homem Sim. público do executivo. Porém, não te atrapalha, como legislador, você ter um projeto de ação social também. Claro. Porque você, como prefeito, você tinha um instrumento da execução para fazer uma ação social ampla. Sim. Mas como deputado, você teve uma ação social muito pesada na cidade também. Isso que eu quero que você Não, fale. desde o primeiro governo, né, nós sempre lutamos para que as pessoas tivessem trabalho. Muitas pessoas se enganam quando acham que a ação social começa pela saúde. Não. A saúde é para cuidar de doente. A ação social começa pelo emprego. É. O homem empregado, o homem, quando eu digo, tanto o homem como a mulher, viram pessoas mais amáveis, são pessoas mais educadas, são pessoas com mais amigos, são pessoas que cuidam melhor dos seus filhos, são pessoas que dormem melhor, Verdade. são pessoas saudáveis, Fica menos doente, ficam pô. menos doentes, porque estão empregadas. Elas sabem que todo mês vão receber. Por isso, em 4 anos eu criei 42 mil empregos. Isso não é verdade, Bejane, vou te provar que é. São dados. A Deusdete Salgado, que era uma rua, era um caminho de boi, que você saía da BR-040 e entrava nele, tinha um lixão lá na entrada, onde cheio de urubu. Aquilo ali eu dupliquei. Quando eu falo dupliquei, que eu dupliquei. Ali era até uma via estadual. Eu tive com a ESC, que era governador, eu falei, é estadual, eu quero passar para municipal. E vamos duplicar. Eu dupliquei. E ali nós levamos tudo que está ali foi levado por nós. É uma entrada de cidade linda. Ali linda, tem no né? mínimo de 3 a 4 mil empregos só ali. E com potencial para ter o dobro. Sim, sim. Você vê que o próprio Unimed que eu trouxe para Juiz de Fora, o Unimed tinha saído de Juiz de Fora e ia para Petrópolis. Por A quê? Unimed, porque o Tarcísio deixou uma multa de quase 800 mil na Unimed. Na Unimed? Na Unimed. E eu chamei o pessoal da Unimed depois de ter Juiz ganho. de Fora ficaria sem Sem Unimed, por exemplo, quem tem o plano de saúde da eles Unimed iam não pra conseguiria Eles atender iam para aqui. Petrópolis. Iam para Petrópolis. É um absurdo. Chamei eles, estou te falando isso, eles estão escutando, estão vendo, eles vão saber que é verdade. Diminuímos praticamente a zero essa multa, porque era mais importante, eu tenho Juiz de Fora. É lógico. A área de sustentação da medicina. Como que você perdeu a bandeira forte Sim. dessa da saúde? Tanto é era que- doutor Hugo Borges na época? Não, ainda o Dr. Borges já Dr. Hugo estava Borges, lá. que era o- Já estava lá, mas não era o presidente, não. Ele O não era Dr. presidente Borges, ainda, ele não. começou do nada lá embaixo. Então eu consegui segurar, tanto que eles fizeram uma homenagem para mim depois. Aquele onde foi feito o hospital da Unimed, nós demos o terreno, quando abrimos a Deusdete, fizemos aquela avenida bonita, que é a mais bonita da cidade, demos aquele espaço para o hospital da Unimed, e foi feito. Como eu dei para o Monte Sinai, o outro lado estava desbarrancando ali, a entrada da universidade, Sim. quem vem pela Independência ali, que é agora Itamar Franco, aquele pedaço tinha tanques colocados pelo Tarcísio, o pessoal do Dom Bosco lavar roupa. E aqui estava despencando, eu falei, isso não existe mais. Dona de casa quer saber de tanque, quer saber de máquina lavar. É igual Isso não aquelas coisas existe. da Vila do Mazarope, que as Sim, mulheres ficavam lavando a roupa sim, junto lá no tanquinho. Sim. Ali era o lugar da fofoca delas É também. isso aí. Então, autorizei para que se construísse do outro lado, fazendo uma passarela, para que eles arrumassem aquela parte que estava trincando e os taludes trazendo uma certa preocupação para moradores lá embaixo. Acabou isso. Né? Então, trouxemos o Hospital Monte Sinai, trouxemos o Albert Seib e trouxemos o Albert Seib em Juiz de Fora. Esse homem é o pai da vacina contra a paralisia infantil. Albert Seiber. Trouxemos a Juiz de Fora para inaugurar o hospital que foi feito no meu governo, que eu dei o terreno, que eu fiz as Tem estradas. uma foto sua junto com ele. Tem, ele o beijando pessoal as minhas agora mãos. Vai colocar agora para vocês aqui, vocês vão ver a foto. É uma foto bonita mesmo, ele Não, beijando as suas ele mãos. beijando as minhas mãos, eu que deveria estar beijando as mãos dele. verdade. Né? Criamos o HPS, que não tinha nada, ali era Cotrel e fechou.
Então, nós ficamos sem atendimento no centro da cidade de trauma. Pois é. Então, eu criei o HPS e inauguramos em 24 dias da Lembro. minha posse, do segundo mandato. Sim. E colocamos televisão nos quartos. Televisão de quem? Todo o secretariado. Na reunião, eu disse a eles, olha, eu vou dar 2 televisores e tem que ser todas iguais. Cada um de vocês vai dar um televisor para a gente colocar nos quartos do HPS para a inauguração. E colocamos. Ah, a televisão é luxo. Não. A televisão, ela é um método. Uma forma de terapia até. É terapia. Você está num quarto com 3, 4 pessoas que você não conhece, entra uma novela, um jornal nacional, sei lá o quê, vai haver comentário entre vocês. E com isso a aproximação das pessoas e passa a ser conhecidas. A cabeça não fica na doença, fica Sim. em algum assunto. Aí né, que trouxemos tá para cá a ali. Casa Bahia, CIA, trouxemos o Carrefour, trouxemos, enfim, uma série de coisas. Nós trouxemos para gerar esses 42 mil empregos. Trouxemos até a Onduline, que é uma empresa francesa de telhas oncológicas, que só tem na França, tem na Rússia e tem no Brasil, que é aqui em Juiz de Fora. Né? Sem contar outras tantas, criamos o Milho Branco, criamos um mini distrito que tem mais de 5 mil funcionários. No mini distrito, imagine. Então, você dar emprego, você ter uma saúde que tenha médico e medicamento, e na minha época tinha. Os postos médicos, na minha época, ficavam abertos até às 10 da noite, porque era mais fácil para mim ter lá na Grama, que tinha a porta aberta do João Penido, para atender também, que está fechada, mas tinha um posto Por médico. falta de pagamento do município, Sim. da gestão do ex-prefeito Bruno. Sim. Hoje é todo o imbróglio do Estado e tudo mais, mas o ponto definidor desse problema que a gente vive hoje foi porque o município não pagou o convênio. Eu não quero entrar nem no assunto não Bruno, pagou o convênio. porque Bruno, para mim, foi o grande cretino de Juiz de Fora. E quem está falando para você, Bruno, sou eu, Carlos Alberto Beijão. Você foi o grande cretino de Juiz de Fora. Você foi aquele que fez denúncias que não tinham o menor fundamento. Quando você quis desmentir no fórum, o próprio promotor ameaçou te processar. Você manteve a mentira viva para prejudicar a mim. Então, para mim, você é o maior cretino da Juiz de Fora. Estou te falando, Bruno? Eu estou te falando. O programa aqui não tem nada a ver com isso. Então, a gente faz um trabalho, e sempre fez, um trabalho voltado para o ser humano. Gente é gente. Ah, não, está dormindo ali debaixo da marquise, que é lá do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela. Não importa de onde é. Hoje em dia o pessoal É tem essa mania. gente. Aquele que está jogando pirulito no cruzamento, pedindo é esmola. venezuelano. Pô, Isso aí ser é humano. vagabundo, não, é gente. Você tem que abrigar esse povo. Pegar, levar para um lugar, dar para ele instrução, dar para ele alimentação, medicação, dê roupa para esse cidadão, e mostre caminho para ele. Você tem equipe para isso na prefeitura? Ou não tem? Você Lava-se tem as equipe? mãos, né? E aí Não é assim. complicado. Aí a cidade fica cada vez mais desprovida de visitantes. Segurança pública vai pro saco. Não, acabaram Acaba com a tudo. polícia nas saídas da cidade, foram colocadas por mim. Toda saída da cidade tinha polícia militar. E uma moto parada ou um carro da polícia. Não tem, não. Fechava Juiz de Fora em 10, 15 minutos. Acontecia alguma coisa, fechava a cidade. Hoje, você acha que o bandido não observa isso? Ele Certo. olha na cidade, mas não tem policiamento nenhum E aqui. nós temos uma proximidade com a Baixada Fluminense aqui. Sim, grandiosa. Que assim, a gente vê que a criminalidade aqui aumenta e, obviamente, a gente é Bejaninho, reflexo daquilo lá. Bejane Júnior. Bejaninho. Os grandes traficantes, os comandantes, boa parte moram em Juiz de Fora. Boa Aqui parte mora aqui, que sabe que aqui não tem a polícia que chega e mata. E não tem flash na cara deles. Exatamente. né? Então eles moram por aqui. Não tem baile funk, E, assim. e hoje a internet, tem um outro, né, e no hoje a alto do morro. internet comanda onde for. Comanda onde for. Então, Juiz de Fora, ó, nós cuidávamos bem da educação, tanto é que as crianças da rede municipal não pagam ônibus. A lei é minha. Verdade. Você que é aposentado, de repente você está pagando, está errado. Quem é aposentado até 3 salários e tem uma casa para morar, não paga IPTU. Eu deixei isenção de IPTU por Linhares, porque lá tem a delegacia, tem o Ceresp, tem 2 penitenciárias e tinha um hospital. É uma contrapartida, né, pô, do município. Desvalorizou todo o Linhares. Pois é. Então não pagava IPTU. Ali no Tupinambás, que caiu aquele morro lá, devido ao mau uso da rede
de saída de produtos tóxicos lá do hospital, desmoronou aquilo ali, eu também isentei do IPTU, voltaram a cobrar. Agora aqui, vamos falar do negócio aqui, que você entrou no assunto aí de desbarrancamento. É um negócio que Juiz de Fora tem sofrido muito. E eu, como vereador, eu puxo essa responsabilidade para mim também, porque eu sou parte do poder público, não tenho a caneta de execução na mão. Existem todas as dificuldades, nós sabemos disso, para quem está sentado hoje numa cadeira, porque isso já vem de alguns anos. A gente sabe que não é a Margarida hoje que é a culpada, mas Juiz de Fora, desde que você saiu, ela não tem limpeza mais de córrego como deveria ter. Juiz de Fora não tem a limpeza do rio com desassoreamento como deve ter. Parou no tempo. E obras, eu escutei isso outro dia de um engenheiro, e é verdade, a obra ela tem um tempo de vida útil, obviamente. Então, vou dar um exemplo. A obra que o Bejane fez próximo ao CS Senat, em frente à antiga casa do Babi, ali perto da Unipac. Alagava pra caramba. Ele fez a obra, por que parou de alagar? Fez uma ponte com tubulão. Não, por que parou de alagar? Foi uma obra grande, uma obra boa. 15 anos depois, hoje, mais ou menos, voltou a alagar. Porra, mas que obra é essa? Ué, a obra ela acompanha o seu tempo. Ela tem um tempo de vida útil. Tinha aquele prédio ali? Tinha o prédio da Green Tower? Não tinha. Ali era uma casa com 5, 6 pessoas. Ali virou um agora tem prédio, 1000. É um monstruoso. Então, e outra coisa, as chuvas acabam sendo mais fortes. Os córregos sujos. O crescimento habitacional errado. Então, a gente sabe que existe a responsabilidade da gestão atual, existe. Mas várias gestões que passaram depois de você têm a sua responsabilidade também, porque lavaram as mãos. Tiraram então, as dragas. Hoje... A draga no Rio Paraibuna, ela é necessária. Por quê? Porque o Rio Paraibuna, ele vem de longe. Ele vem trazendo areia, ele vem trazendo entulhos, ele vai formando aquelas ilhas que muitas vezes não são visíveis, mas obstrui a passagem com velocidade da água. As pessoas não sabem, mas nós sabemos que lá estivemos. A ponte da Rua Alfred, do Rio Paraibuna, embaixo existe uma pedra que forma uma barreira. Se você não der velocidade à água, lá naquela ponte, ela começa a segurar. Na ponte da Alta, ela vai segurando e vem trazendo. Nós botávamos a draga trabalhando desde o Joque 2 até chegar na ponte da Rua Alfred. Para quê? Para tirar todo o assoreamento e a largura do rio continuar sendo o que é. Hoje, a largura diminuiu. Quando abaixar a água, você vai ver que o rio diminuiu. Sim. A largura diminuiu. Por quê? Ele está bem mais raso, né? Deixaram. A lateral vim tomando, porque não tem draga trabalhando. Colocaram a draga atrás do museu ali só, não resolve. A draga tem que começar lá no Joque 2 e trazer até a ponte de Alfred, para que você dê velocidade na água e ajude a saída dos córregos. Os córregos estão obstruídos. Não se usa... Capina em córrego não serve para nada. Eu, como vereador, que eu peço de limpeza, eles vão lá e fazem capina. Isso é muito ruim porque a capina ela vem superficial. Tem que ser a retroescavadeira. A própria prefeita. Porque não adianta você fazer aquilo. Retroescavadeira para tirar, para limpar, para tirar também tudo aquilo que vai na frente formar uma parede, um paredão. Agora me fala um negócio aqui. Eu tenho acompanhado, tenho ido no pós-enchente, ali principalmente, a gente sabe que o bairro industrial é crônico, né? Existe ali um problema sério, abaixo do nível do rio. Jardim Esperança começou a dar muito problema, Cesário Alvim, e eu tenho ido recorrentemente ao período de enchente de Santa Luzia. Porque a enchente de Santa Luzia ela tem uma particularidade diferente, porque virou enchente de barro. Ali parece que estourou barragem. E eu tenho conversado com os moradores, tenho colocado o meu mandato à disposição como vereador, aprovamos uma lei que foi uma lei que nós construímos junto, eu e você, que é a lei da isenção do IPTU para esses imóveis atingidos pelas chuvas, concedido, regulamentado pela prefeita Margarida, um grande ponto, não para mim, não para ela, mas um ponto importante para a cidade de Juiz de Fora, mostrando a sua sensibilidade com essas famílias, que são muitas. Então eu queria que você, na sua experiência de prefeito, a gente já conversou muito em off sobre isso, mas... Santa Luzia, por exemplo, ali é uma obra grande para caramba. É uma enorme Hoje obra. Você tem uma solução que nós trouxemos, um geólogo, uma equipe dele. Porque nós estamos agora discutindo, e possivelmente vocês podem até assistir depois da aprovação ou não da matéria, mas a gente discute nesse momento os 420 milhões que a gente não está autorizando um empréstimo, ou não autorizando, como vereadores. Na realidade, autoriza-se ou não que o processo dê um passo adiante para que seja votado no Senado lá na frente. E a cidade entra na fila, na realidade, desse empréstimo de 420 milhões para essas obras, a fila é de um consórcio de bancos, não é um só.
né? É um consórcio de bancos da América Latina. Então, só para deixar isso bastante claro para a população, porque esse assunto é fresco. Alguns vão assistir esse podcast antes da aprovação ou não da matéria, outros depois. Eu só acho que, pela declaração da secretária da Fazenda Municipal, de que ela gastou de 60 a 70 milhões em tapa-buraco, em Juiz de Fora, de asfalto, que é o CBUQ, que é o concreto bituminoso usado quente, quem gasta 60 a 70 milhões em tapa-buracos, 400 milhões não vai servir para nada. Tá? O que precisa em Santa Luzia? Sem falar no bairro industrial, sem falar no Linhares, sem falar na Rio Branco, onde está tendo alagamento, Rio Branco está virando rio, sem falar nesses lugares. Eu estou falando dos bairros Santa Luzia. Por que o Rio Branco está virando rio? Na sua experiência? Porque não estão desentupindo, tirando as coisas que obstruem a saída do Boca de Lobo. Muito prédio surgindo também. Não. Ali o problema todo chama-se limpeza que tem que ter. E até mesmo trocar algumas manilhas, colocando tubulões. O tempo da manilha já acabou. Agora chama-se tubulão. Tubulão de quê? De aço. Que você faz a saída dele e tem um aparelho chamado roteador, que ele roda dentro desses tubulões e limpa ele de tempo em tempo. Assim foi feita a primeira adutora em Menelique de Carvalho, que eu troquei toda em 1990, né, com tudo com tubulão. Não deu problema mais. Lá em Santa Luzia, geólogos de São Paulo, acostumados a lidar com grandes alagamentos que São Paulo tem, são especialistas, olharam ali Santa Luzia, ali, por que você não fez? Eu ia fazer. Mas saí antes até do meu governo terminar, e não voltei mais. Então, ali tem que ser feito. Lá perto, eu dupliquei aquela avenida e coloquei tubulão no meio. Melhorou. Ali enchia sempre porque não passava nada. Aí, Bitiguaia? Lá na Deusdete. Desculpa. A Deusdete, que vem de lá. Santa Luzia paga um pato que não é dela. Santa Luzia paga um pato do Sagrado Coração. Essas águas, elas vêm, né? Santa Luzia paga um pato da BR-040, da água que vem. Santa Luzia paga um pato da Deusdete Salgado, que não é dela. Santa Luzia paga um pato do aeroporto, que não é dela. Santa Luzia paga um pato de Cascatinha, que não é dela. A água do Novo Horizonte desce toda para ela ali, né? Não, só Marilândia. Marilândia também. Marilândia vem descendo tudo e vai sair na BR-040. E desce ali por detrás, sai atrás da a churrascaria Potência do Sul. Qual foi a orientação desses geólogos em relação a evitar alagamentos? Primeiro, na saída da BR, atrás ali da Deusdete, da Churrascaria Potência do Sul, constrói-se um piscinão. Piscinão o que é? Ele segura uma grande quantidade de água da chuva, que vem toda daquela região do Marilândia, que vem lá da onde eu moro, lá da Jardim da Serra, que vem ali do aeroporto. É para ser uma retenção dessas águas. Ela segura a água ali, já é uma grande quantidade, que desce uma água enorme da BR-040 junto com esses bairros ali. Tem coisa de mais de tem marca d'água de barro, mais de 1,5 metro da casa ali das pessoas. Ali é uma, tem que ter feito ali. Segundo, aonde essa obra que foi feita no Estrela Alta, da Deusdete, o novo condomínio, jamais poderia ter sido autorizado. Aquilo ali tinha que ser uma área preservada e tombada, como Mata Atlântica, porque aquilo ali tiraram a capa do morro. Quando o senhor tira a capa do morro, fica a terra. O que está acontecendo? Nunca tinha água cor de barro e ido para Santa Luzia. Isso eu vou falar porque eu acompanho de perto, eu estou lá sempre, eu, minha equipe. Não é água. Não é água. O que aparenta para nós, que estamos lá logo com a água baixa, e que a população relata para a gente, parece que estourou uma barragem. Esse que é o... Mas é isso mesmo. Porque desce é barro mesmo. Não, mas é isso mesmo. Negócio, o que acontece, eu vou te explicar. Terrível. Para você e para quem está nos assistindo, ali na Estrela Alta, ali naquele condomínio que descascaram o morro todo, deixaram ele só em terra, eles aproveitaram 2 topografias do local e fizeram 2 barragens. Sim. Essas barragens seguram, a princípio, aquele barro todo. Chega num ponto que está chovendo muito, passa por cima. E aí ganha o quê? Velocidade. Quando uma represa abre, o que você tem pela frente? Velocidade. Faz o quê? Olha, Brumadinho, o que aconteceu? Arrebenta com tudo. É o que está acontecendo. As 2 barragens não sustentam
a água que vem da BR-040, não sustenta Mais a aquele água que vem barro. da Deusdete Salgado, então ela chega ali e encontra uma barragem, uma mini barragem, mas que tem muita quantidade de segurar. Ela segura até um certo ponto, daqui a pouco ela abre. Tanto é que Santa Luzia, vocês que moram aí, você que está sendo lá, Santa Luzia, assim, num piscar de olho, Muito rápido. o é verdade. córrego levanta É verdade. e já começa aquela terra vermelha, verdade. aquele barro descer para todo mundo Porque lá. não é uma ou outra pessoa. É isso. Toda enchente é todo mundo tirando as coisas É de dentro isso. de casa porque perdeu tudo. É coisa que em 10, 20, O 30 que a minutos acabou tudo. prefeitura tem que fazer? Exigir que a Estrela Alta, que é Mas dela o que aquilo é? ali, É tem isso que eu quero falar com você. exigir. Fazer ali o piscinão. O que é administração pública, né? Quando mal utilizada. Você não consegue limpar um córrego com eficiência, porque falam em meio ambiente. Eu, como vereador, já falei. Eu quero que um secretário, um promotor, qualquer que seja, pule dentro do córrego e nade lá dentro. Porque se nadar lá dentro de um córrego cheio de porcaria, eu vou acreditar que é meio ambiente. Mas não, a desculpa é, nós não podemos entrar com a máquina aqui, porque fere a lei do meio ambiente. Não tem Que isso. lei do meio ambiente? Aí, não existe meio ambiente para você não fazer um serviço em favor da população carente, que é de limpeza, e não existe Isso é. meio ambiente, olha só, não existe meio ambiente para você liberar um empreendimento daquele tamanho que acabou, destruiu com um bairro gigantesco. Deixa eu te falar. Um absurdo. Ali só tem... Nós sabemos que são as desculpas de, Só de tem, administração. só tem uma solução para vocês que moram em Santa Luzia, nessa região, diminuir essa preocupação de vocês, o piscinão perto da churrascaria Potência de Sul, segurando o que vem da BR-040 e toda aquela região daqueles bairros altos, e outro piscinão segurando ali na Estrela Sul, tem que ser piscinão, aquelas barragens que eles fizeram lá, que é uma barragem aproveitando a topografia, é terra, é morro, que existe um mini morro, aquilo dá mais velocidade à água e leva todo o barro para dentro de Santa Luzia. É isso que está acontecendo. E mais uma área de retenção de água para diminuir a velocidade que vem do aeroporto. Tá, agora deixa eu te perguntar. O projeto, existe o projeto de estimativa hoje da prefeitura, ok? É. Não é o projeto da obra. É Sim. um projeto de estimativa que estima o que vai ser a obra e estima o Sim. gasto. Por isso que foi dado entrevista pela Fernanda Finotti, a secretária de Fazenda, falando que dos 420 milhões, se aprovados, 205 ficariam para Santa Luzia na obra. Aí eu indaguei até, mas os aditivos de contrato são obras de 5 anos, as obras são inflacionadas naturalmente, enfim. Então existe um projeto de estimativa. Neste projeto de estimativa, existe a estimativa da obra. E a obra é justamente o quê? É pegar a calha do córrego, entende? Pegar a calha do córrego, puxar ela para cá. Puxa ela para a calçada, tá? Na Avenida Ibitiguaia. Puxa ela para a calçada e você afunda o córrego mais alguma coisa. Porque você estaria ganhando ali de 50 milímetros para 80 ou 100 milímetros. Não sei, porque isso daí são os técnicos e esse projeto, volta a falar, é de estimativa apenas. Você acha que isso daí resolve o problema de Santa Luzia? Não. Primeiro que se mexerem no córrego, Eles vão mexer no córrego, vai não vão nessa. mexer ali, essa batina, que chega, como é que chama, dá o nome, deixa eu lembrar o nome certo da areia, da terra que tem ali. Ali é uma terra arenosa. Ela é uma terra arenosa. Ela não tem consistência. Não é saibro, não. Não é saibro, não. Até o final a gente deve se lembrar. Mas o Felipe podia até ver para a gente o tipo de terra que é em Santa Luzia, que é uma área onde você não tem como mexer. Você não tem como mexer. Ela é arenosa. Se mexer ali, vai cair casa. Vai cair casa. Você sabe que uma Por das isso que aquela região toda, além de ter concreto em volta, tem aquelas, que também é uma quantidade muito abusiva, muito grande que tem, daquela ferragem no meio, que ajuda a jogar água para fora. Justo. A água, quando bate ali, ela vira para lá de fora. Na Avenida Santa Luzia, quem levantou o grid do córrego foi você, foi na Sim, sua gestão. sim. Até o pessoal lembra Sim, muito lá, que teve sim. um aumento de grid, ajudou muito. Naquela parte que pega do centro de Santa Luzia E não para alagava, lá... não alagava. Sim, não naquela alagava. parte que tem do centro de Santa Luzia para lá, quem fez ali foi a Covan. Fez aquela obra do nosso Ganhou a licitação governo, na época. ganhou a licitação e fez aquela obra, e não atravessou nenhum ferro no meio. Porque A água vai embora. Você Não tragava tem- a velocidade da água. Né? Ali, naquela região de Santa Luzia, a água bate ali, ela cria uma onda.
ela faz uma marola e joga para fora e ganha mais Você sabe qual que é velocidade. uma das minhas Isso está preocupações? Isso você falou. Isso está acontecendo na barragem que eles fizeram. A água vai na barragem, ela bate, ela vai fazer Vai por cima e marola vai e já embora. vai levando terra vermelha. É isso que está acontecendo em Santa Uma das Luzia. preocupações é isso que você falou. Você levantou a questão do quê? De começar a trincar, rachar a casa. A gente sabe que a engenharia hoje, ela pode muito, mas não pode tudo, obviamente. Porque tendo dinheiro você faz praticamente tudo, mas existem seus riscos. Bairro Industrial, por exemplo, a obra que eles falam é coisa de 6 metros de profundidade para você bater para o início da obra. 6 metros no bairro Industrial, que está abaixo do nível do rio, na beirada do rio Paraibuna, o que você vai achar em 6 metros? Água. Água. Você achando água, o que você vai ter que fazer ali? Todo um dreno e tudo mais. Então é obra grande. O meu risco, o meu medo, isso eu tenho conversado com engenheiros, com técnicos, muitos até estão estudando para tentar tirar esse medo que eu tenho. Que é de quê? De que essas rachaduras, essas trincas comecem a acontecer no meio dessas obras. E aí você vai ter um outro problema. Porque você imagina só que Deus me livre e guarde, se no decorrer dessas obras acontece uma trinca, uma rachadura, cai uma parede de uma casa, acontece algum desastre. Então isso a gente não quer que aconteça. Não estou sendo aqui advogado do diabo, não, Deus me livre. Mas estou colocando aqui os medos que nós temos aqui em relação a isso. Eu, por exemplo, como vereador, eu tenho até minhas particularidades aqui de votar a favor da taxa, Claro, de votar a favor do empréstimo. Agora, quem vai pagar, isso eu quero saber, a lei que é a antiga 8666, quem vai assumir de que quem vai pagar essa conta não é a prefeita Margarida. Ela fica para o município. Ela fica para 8 anos depois dela. Daqui a 8 anos, uma outra gestão que vai pagar essa conta. Começa daqui 5. Sim, pois é. Então começa daqui a 5 anos, ela tem que ser reeleita. Não de agora, depois do empréstimo Depois do empréstimo confirmado. Isso vai dar, depois, se ela for reeleita. Obviamente isso vai gerar um debate também. Olha, deixa eu falar uma coisa sobre bairro industrial. O erro do bairro industrial, quem deu o primeiro habite-se. Está na cara, se você faz uma casa abaixo do rio, ela uma hora vai te alagar. Não tem jeito. Então, o que é para minimizar a situação do povo do bairro industrial, que é um povo sofrido, que perde todo ano coisas, é você manter a draga no Rio Paraibuna, abrindo e bater de frente com o meio ambiente para abrir pelo lado da mata do Garambeque, abrir para aquele lado de lá, 3, 4, 5 metros para lá, para que a água possa abrir o rio. Dali, você abrirem ali, você vai poder levar essa água abrindo o rio Paraibuna até depois daquela ponte vermelha. Eu quero porque não tem como, isso é matemático, gente. Isso é claro para qualquer um, não precisa ser engenheiro, não. Se eu construo abaixo do rio, evidentemente que eu vou ter água. O mergulhão, para fazer o mergulhão, ele deve estar abaixo do rio Paraibuna. São 3 bombas que trabalham dentro do mergulhão, para quando começar a chover, ele começar a buscar água e jogar para o rio outra vez. Porque quando aquelas bombas falham, o mergulhão enche d'água. É verdade. Tá? Porque é abaixo do rio Paraibuna. Então, esse negócio, eu vi a Margarida falando, logo no princípio, que o projeto era fazer uma barragem no rio Paraibuna. Como? Que barragem é essa no rio Paraibuna? Fiquei me perguntando, né? Que agora vão fazer uma obra que chegou a falar que aqui nunca mais vai encher, daí a pouco encheu tudo outra vez. Essas questões tem que ter muito cuidado, principalmente como homem, mulher público. Eu vou colocar aqui a minha posição. Tenho conversado com o engenheiro, tenho conversado com o técnico. Eu entendo da necessidade de obras nessas regiões, porque, obviamente, nós não vamos estar solucionando 100%. Isso daí é bom deixar passando para a população. Primeiro que a Câmara aprova para que dê o próximo passo. Se o empréstimo lá na frente for firmado, nós estamos aprovando um financiamento para obras, nós não estamos aprovando projeto. O vereador não é técnico, eu não sou engenheiro. Nós estaríamos aprovando, ou estaremos aprovando, financiamento para obras. E essas obras, obviamente, elas vão ter o acompanhamento... Mas cadê o projeto? Não, então. Elas vão ter o acompanhamento técnico dos bancos também. Porque os bancos vão estar colocando... Mas esse dinheiro vai ser liberado antes do projeto? Tem o dinheiro liberado para custeio do projeto. Antes do projeto? Não, ele vai ser liberado em partes. Porque veja bem... O que existe hoje é o projeto da estimativa. Veja bem... Você vai ter o projeto... Nós estamos falando de uma cidade que está penando, São Pedro pena... Aquele bairro fica debaixo ali, tem aquela cachoeira. É lastimável. Você tem que chegar no ponto de Santa Luzia, você tem que fazer uma obra do tamanho que é, numa via que é, porque ali você não incomoda Santa Luzia. Ali você acaba com aquele comércio de Santa Luzia durante bons tempos. Sim. E você arrebenta com quem mora na região sul inteira. Sim. Porque ali é ligação até para quem mora no aeroporto.
Se a pessoa está no Bom Pastor, se está naquela parte mais alta da Rio Branco, ela vai sair para Santa Luzia. E aquilo arrebenta a cidade como um todo. Agora, o que eu quero deixar bem claro para a população é o que eu, agora falando como vereador, o meu voto muito provavelmente vai pelo sim. Por quê? Porque nós temos que dar uma resposta para a população de que o nosso papel é aprovar um financiamento para as obras. Mas esse projeto das obras, esse projeto ele vai passar pelos técnicos dos bancos. Esse projeto sai da Prefeitura de Fora, passa pelos técnicos dos bancos, passa pelo Senado Federal e passa pelo... O Senado é o fiador. Fundo, ele aprova como fiador. Só que aí ele já olha o projeto. Porque ele, como financiador, ele tem que olhar esse projeto de estimativa os mesmos que a gente olha. Porque vai ser descontado no FPM. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Do Fundo Nacional. E o dinheiro vai através do Fundo Nacional, o financiamento junto com esses bancos. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito se fala em Santa Luzia, que está preocupante, é doloroso, eu vejo todos os dias quando isso acontece, eu fico me vendo como aquelas famílias, e acho até que essas famílias esperaram muito para fazer o que estão fazendo, ir para a rua contra a mobilização. Tem a Avenida Independência, que a Margarida sabe disso, a prefeita, o Custódio soube disso como prefeito, o Bruno soube disso quando ser prefeito, o Alma soube disso. A Avenida Independência, que é agora Itamar Franco, tem um córrego que foi totalmente feito e fechado por Itamar Franco na década de 60. O Itamar, quando foi prefeito de Juiz de Fora, ele fez uma canaleta ali no meio da Avenida Independência, quando ali só tinha casas. Ali só tinha casa com 10, 15 pessoas. No lugar que tinha uma casa de 10, 15 pessoas, tem um prédio com 1.000. Vai inaugurar agora um com 3.000. Ali tudo virou prédio, São Mateus inteiro. Por que São Mateus já está alagando? Porque o córrego já não está dando espaço. A água está voltando. Qualquer chuva que dá, aquela parte ali, ela enche d'água. Está tudo alagado por baixo. Tudo alagado. Por quê? E isso é perigoso. Porque na época que o Itamar Franco fez essa canaleta ali, não existia tecnologia de engenharia que existe hoje. É isso aí. E isso pode estar trazendo um prejuízo grande se não tomarem providência. Então, prefeita Margarida, mande técnicos vistoriarem o córrego que o Itamar cobriu da Avenida Independência. Pode estar sulapando embaixo daqueles locais e trazer prejuízos para alguns prédios que ali foram construídos. Tem que ter avaliação técnica ali recorrente. Isso é um dever que a senhora tem agora, prefeita Margarida, porque eu estou trazendo de público isso que já foi falado para a senhora em particular. Eu falei em particular com o Custódio, não tomou providência. Eu falei em particular com esse moço chamado Bruno, também não tomou providência, que não é novidade para mim. Falei para o Almas, também não tomou providência. Falei para a senhora e até agora não tomou nenhuma providência. Então a senhora mande verificar qual é a situação desse córrego, que foi todo ele fechado por Itamar Franco na década de 60 e que não tinha tecnologia da engenharia que temos hoje. Então seria bom ver isso, porque com certeza esse córrego foi feito para a vazão da época. É aquilo que você falou no início. Cada época é uma época. É isso aí. Hoje nós temos prédios onde tinha uma casa de 15 pessoas com 1.000 pessoas. Do Itamar prefeito, aquilo era o melhor que existia. Foi uma obra grandiosa que ele fez. E foi realmente. Só que, como é que está essa situação hoje? Será que não está sulapando embaixo e trazendo trincas que já está acontecendo em alguns prédios da Independência? Isso é muito perigoso. Muito. Eu já tive momentos de muita oposição, não à pessoa da Margarida, de jeito nenhum. Isso é uma tristeza, isso é uma desgraça, viu? Vice é terrível. Vice só torce. A única coisa que o vice sabe fazer é torcer para o titular morrer ou ser caçado. Deus me livre. É a única coisa. Mas aqui, eu falo muito com o pessoal, que é o seguinte, eu já fiz muita oposição, como eu estava falando, a gestão Margarida, não a pessoa Margarida, que é uma pessoa muito delicada, uma pessoa muito agradável. Eu só tenho a falar bem da Margarida. E Margarida tem capacidade de gestão forte. Sim. Capacidade de gestão forte. O que acontece são os problemas ali de pensamento, enfim. Gestão é complicado pra caramba, entendeu? Você sabe disso melhor do que ninguém. Só que são perfis diferentes, né? É o que eu falo hoje para as pessoas. Eu falo, porra, a prefeita, eu tenho muita diferença política com ela,
Mas eu sei que num dia de pancada de chuva, um dia calado e tudo mais, a mulher não dorme. A mulher não dorme porque ela tá me ligando o tempo inteiro e eu tô lá na enchente. Mas por que não vai pra rua? Exatamente, aí que eu falo que é questão de perfil. Porque nós você tínhamos, é prefeito, por exemplo, nós tínhamos... você é o síndico da tua cidade, Exatamente. O prefeito é síndico. Mas aí eu falo assim... Síndico, então tem que ir. Não adianta ficar no gabinete, o gabinete só vai entrar puxar saco e falar para você que tá uma maravilha. Concordo. Vai pra rua para ver o que está acontecendo. Mas eu falo muito que é questão de perfil também, porque o que acontece? Você teve vários perfis de prefeito em Juiz de Fora. Nós tivemos um prefeito que, porra, usando o lado bom da expressão da palavra, todo mundo fala, Bejânia era meio porra doida mesmo. Bejânia lagava, ele estava aqui de canoa, aqui mas de cima isso é para baixo. ser humano. Mas isso é ser humano, é solidário, solidário. é solidário. É o tempo inteiro estar junto. E eu faço da mesma maneira, uns gostam, outros não, porque eu te vi fazendo. Mas não se preocupe com quem não gosta. Quem não gosta não vai gostar o resto da vida. Exatamente. Deixa esse povo para lá que não gosta. Jesus foi perfeito. Eu vi você E de fazendo, oposição. eu vi você fazendo, então eu aprendi a fazer dessa maneira. Porém, eu não vou atacar a pessoa da prefeita hoje, porque ela tem 70 e poucos anos, ela é uma mulher. Você tinha 50 e poucos, é homem, é do teu perfil. Eu sei da preocupação dela e sei da Eu ando de sensibilidade moto. dela. Eu tenho 73 anos, estou da mesma idade da Margarida, eu ando de moto. Eu ando na cidade de norte a sul, eu subo o morro. Pois você sabe que né? a mãe já Qual falou o problema pra você disso? parar com isso, né? Mas não vou tá parar. na idade disso, não mas, que pô. idade, não Não tá na existe idade idade, disso, não. não. Existe posição de você buscar atender aquele que precisa. Isso não Mas tem eu tô idade de falando- Paraíba, não. estou falando Tá da achando moto. velho? Tá se Tô achando falando da velho? moto. Vai para abrigo Santa Helena. Tô falando da moto. A moto você devia parar. Você já tá meio velhinho pra isso. Quem te falou velho? Ah, porra, Qual é, cara? não Eu tô pode parar bem. com isso, não. Vou falar igual o Lula, viu? Eu tô com um pique de 30. E agora, vou já tomando um rumo final, para a gente poder encerrar também, né? As pessoas aí que estão nos assistindo, eu já quero agradecer desde já também, Sim, porque sim. é um novo projeto bacana. Sim. Vai estar eu, você, às vezes só eu, às vezes só você, enfim, com convidado, vai ter uma grade bacana, né? Uma agenda bem bacana. Legal. Falando de política, esporte, entretenimento, cultura, segurança pública, Sim, todas sim, as sim. pautas, isso é importante, Sim. diversos setores. Mas, para findar, várias pessoas me pediram para tocar no assunto contigo, porque eu já contei essa história para algumas pessoas. E as pessoas choraram de rir com o assunto. Mas eu queria deixar registrado aqui, porque alguns anos atrás, você lembra que eu fiquei um tempo sem carro, há muitos anos atrás? E você foi no nosso amigo Edinho do Ferro Velho e arrumou um Fiat Uno Lembro. branco. Falou Lembro. assim, ó, peguei com o Edinho, tá emprestado, é para você rodar. Você lembra que eu arrumei uma leitoa e levei para dentro de casa a leitoa dentro do carro? Lembro. Que você viu a leitoa? Lembro. Foi coisa? Lembro. O que você imaginou na tua cabeça aquele dia? Que meu filho não estava regulando bem, né? Levar um porco para dentro da minha casa, né? Dentro do carro. Então, não só eu, como a Vanessa também, minha esposa, nós ficamos horrorizados de ver aquela situação. Eu tenho certeza que você Né? ficou orgulhoso de ver do porco. A gente sabe que o animal merece respeito, né? Mas, lamentavelmente, aquele dia realmente passou do limite. Gente, um dia diferente, Um abraço. estreia desse podcast. Como eu disse, eu, meu pai, Bejaninho, a gente vai estar sempre aqui Sim. trocando passe, batendo um papo. E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque fazer política também é conversar com setores. Claro. E, porra, hoje a gente viu aqui papo de comunicação lá nos tempos de ouro do rádio, né? Repórter esportivo, repórter investigativo, cara que saiu do nada para chegar na prefeitura e fazer uma gestão que é lembrada hoje, 30, 40 anos depois. Tem uma história muito grande, Juiz de Fora, um significado muito grande. Acabou que eu não te perguntei das experiências como deputado, mas no próximo programa eu quero que você entre também nesse assunto. Perfeito. Porque, como deputado é importante o trabalho que você realizou em Juiz de Fora. A única coisa que faltou foi falar que no primeiro governo meu teve uma obra abençoada por Deus. Ah, verdade. A meningite. A meningite. A meningite meningocócica. Já tínhamos 8 a 10 crianças falecidas, não só em Juiz de Fora, como região Matias, Bicas, Santos Dumont, essa região toda, porque é um vírus e ele vem pelo ar. Então, eu fui a Brasília, o Collor era o presidente, o Itamar Franco o vice-presidente. Alceni Guerra era o ministro da Saúde. E eles tiveram a cara de pau de me falar que não tinha essa vacina no Brasil. E tinha, lá em Manguinhos, que era o depósito, e é o depósito até hoje,
do governo federal, da área de saúde. E eu, então, como tinha feito um certo contato na posse do Collor com o que era o mandante de Cuba, e essa vacina, Fidel Castro, eu tive Deus me colocou naquele momento perto do Fidel, e nós começamos a conversar, e acabou que ele simpatizou com o que eu estava falando, e me deu o contato da Embaixada de Cuba aqui no Brasil, e qualquer coisa era para ligar para eles. E essa vacina é cubana. E eu então vi que havia uma certa não boa vontade, para falar assim, do governo federal, de atender que eu tinha uma pandemia em Juiz de Fora. Era uma epidemia local, Uma epidemia, desculpa, uma epidemia da meningite meningocócica. E isso estava matando as crianças. Então eu liguei para a embaixada, pediram que eu fosse lá, e eu fui e tive um contato com o governo de Cuba, que é o fabricante até hoje da vacina contra a meningite meningocócica, é o único que fabrica essa vacina, e eles disponibilizaram 300 mil doses para Juiz de Fora. Nós, então, aplicamos não só em Juiz de Fora, como também Matias, região toda, porque não adiantaria só Juiz de Fora. Então, a meningite meningocócica teve fim em Juiz de Fora com a vacina gratuita. As pessoas lembram disso até hoje com um carinho enorme. Então, essa para mim foi a obra mais importante que Deus colocou. Sobressai qualquer obra feita não de tenha concreto, dúvida. cimento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida que essa vacina salvou, depois de Deus, evidentemente, a vida de muitas crianças na nossa cidade e região. Que bom, as pessoas lembram disso com carinho, excelente lembrança, não poderia deixar de ser registrado. Um abraço a todos, que Deus abençoe, #BejaniCast. Gustavo, dá um oi pra galera aí no grito. Tamo junto. Valeu, Um abraço, tamo junto. um abraço a vocês, tchau.